Esse trecho foi tirado da live que acontece todos os dias lá na roxinha twitch.tv/brunenzero. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Cuida! Vamos começar pelo careca? Careca então é o Niang, né? Não, caô, tô gastando. Óbvio que não é o Niang. Ou inclusive, cocô careca esquisitão, mano. Há pelo menos um ano, você sabe que hoje os principais campeonatos eles são no formato Aproveitar aí que o guri é loud, né? de franquia. E aqui no nosso caso, no VCT Américas, a gente tem 5 times da América do Norte, 3 times do Brasil e 2 times do Latam. E por ser um sistema franqueado, isso significa que os times da franquia eles são parceiros da Riot, ou seja, são times fixos que independente do resultado, se for muito Quando positivo for ver ou Cadrama muito lá, eu te passo negativo, minha conta da você vai Vic. De acabar boa, permanecendo na mano. liga independente. E também não é segredo pra ninguém que esse sistema Você me ele dá tem o nome do inúmeras Cadrama falhas, também? principalmente pra Se gente pau que é aqui da América Latina. conseguiu achar pra download. Você assistiu o primeiro episódio? Curtiu? Vi os 2 primeiros apps. E já tô vendo. Pode crer, é da hora? Tô mirando na comédia romântica e tô vendo que vai virar drama. Eita! Tenso, hein? Tenso, hein? Mas e se eu te dissesse que a solução para esse problema, no papel, ela é muito simples? Mas não só essa solução é simples, como a Riot já conhece, já faz e sabe que pode dar muito bom no Valorant. Mas aí tu pode me perguntar, porra, e por que a Riot não faz? E eu sei lá. Mas fica calmo que hoje eu vou te explicar todos os problemas do sistema franqueado da Riot no VCT Américas e também como melhorar lá depois de 2026, que é o ano que eles vão reavaliar tudo, entender todos os times que estão presentes na liga e possíveis mudanças a serem feitas. Peraí, mano, tamo em 2025 e tu ainda compra VP pelo cliente do Valorant que nem um velho e deixa de ganhar vários benefícios? Mas calma aí, fica tranquilo, eu tenho a solução. A Bonox ela é um site sem... Vou passar isso aqui, essa propaganda. Quem quiser ver a propaganda aí, ó, vai lá no canal do Cocô. Ó, coreano 5 é o cupom do homem. Se eu tivesse esse cupom aqui 5 dias atrás. 100% seguro pra tu poder comprar os teus gift cards e são desconto. É muito fácil. E se eu tiver... Se você tiver feito a nova mais de cash, vão retirar. E essa Valeu. pra poder Valorant, não alguma coisa. Valorant ele foi lançado há mais de 5 anos atrás, no dia 2 de junho de 2020, Vai pra Netflix, no meio exatamente. da pandemia do Covid-19. Lá atrás, ainda pelos trailers, pelo beta, pelas streams que rolaram Olha e pelos como era acessos feio. antecipados, estava todo mundo de olho no Valorant. Principalmente porque ia ser um jogo feito pela Riot, que é muito ambiciosa quando a gente trata do cenário competitivo, tendo em vista o League of Legends, por exemplo, que foi durante muitos anos um dos jogos mais assistidos e mais jogados. Em um momento de pandemia, onde todo mundo estava confinado em casa, sem nada pra fazer, o Valorant ele não podia ter aproveitado um timing melhor de lançamento. Papo Eu lembro reto. até hoje a felicidade que a galera ficava assistindo os outros streamers na esperança de conseguir uma key. Inclusive a minha, na época, eu consegui assistir no Gaules e eu tava muito ansioso pra dropar essa aqui e poder jogar o jogo e se divertir como tava todo mundo se divertindo. E naquela também. época, por ser um jogo novo, tava todo mundo conhecendo, então mesmo que você fosse um jogador casual, você tava equiparado com um jogador muito tryhard, já que ninguém tinha conhecimento nenhum sobre o jogo. Não só isso, mas o Valorant ele vinha pra disputar no cenário de FPS com o CS, né, que foi e ainda é um dos jogos de FPS mais jogados no mundo inteiro. Mas o CS sempre foi um jogo competitivo que promovia um cenário de circuito aberto, ou seja, não tinha nenhum tipo de auxílio, seja ele estrutural ou financeiro, para as equipes que participavam. Não vou mentir que só conheci depois do Istanbul Champions. Então, eu conheci bem no início mesmo, pô, porque na verdade, muito antes, eu já acompanhava o Gaules. E aí o Gaules ficava falando assim: olha, vai ter um negócio aí e tal, que eu vou viajar não sei pra onde, fazer um negócio bacana que vocês vão gostar. Não posso falar o que é ainda, mas vai ser legal. É. E ficava falando e todo mundo falando: caramba, vai sair o bagulho do CS, o CS vai mudar, vai fazer um negócio do CS muito louco e pá. A Valve chamou o homem e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele foi pra um evento lá pra jogar com vários streamers, aí era o lançamento do Valorant. Eu lembro dessa época e tinha dropando kill, eu sou azarado, não peguei uma kill
uma aqui pra jogar, pra conseguir jogar o bagulho. Até hoje em dia, ainda na realidade, é tipo uma anarquia onde, mesmo que inúmeras orgs entram no jogo, elas entram com o objetivo de participar do Entendi, Major entendi. ou do máximo de campeonatos possíveis sem nenhum tipo de ajuda da Valve. E voltando pro Valorant, na realidade nesse jogo a proposta é exatamente o contrário. A Riot, com o LoL, sempre teve seus campeonatos oficiais com transmissões gigantescas e inclusive direitos de imagem pago aos jogadores. Então mesmo que você fosse um jogador mediano ou ruim e que jogasse na pior região do mundo, você sabe que você podia esperar pelo menos o mínimo de grana, visibilidade e também de calendário. E com toda essa expectativa, lá no começo o Valorant ele se assemelhava mais ao CS do que ao LoL. Mas calma que isso não era de todo mal, ainda assim diversas organizações tradicionais entraram lá no começo do Valorant e também rolaram diversos campeonatos não oficiais com investimentos de muitas marcas por acreditarem no produto da Riot. Com certeza quem é do começo do cenário vai lembrar da Game Landers, que contava com, por exemplo, o Niang, que hoje é caster da Riot, e também com o MWZera, que hoje joga na Los Grandes. Mas eles, na época, varriam todo mundo que era do Valorant brasileiro. Inclusive, pra mim, se a gente desconsiderar a presença da Loud lá em 2022 e 2023, com certeza a dominância da Game Landers foi uma das mais expressivas do cenário brasileiro. Inclusive, o primeiro campeonato oficial de Valorant do nosso cenário foi vencido por eles, que inclusive ganharam da B4, que é o ex-time do Pancada, e na época, inclusive, ele fazia duelista ao invés de controlador, e também ganharam da grande final da PEN, que é uma outra organização muito respeitada nacionalmente. Infelizmente, por ser um dos primeiros campeonatos do cenário, ele não dava muita premiação, além de um bom valor financeiro de 70 mil reais. Minha Valve que não quer fazer nada. Game Landers acabou com a Vikings do Saci e com Sadak. Pior, essa época aí era insana, velho. Essa época tinha a PEN, poxa. Mas isso já Acabou aqui, indicava que o velho. cenário tinha muito potencial, com muita visibilidade, ótimos Eles jogadores dominavam e até o grande Saci e competitividade. Manito chegar? Pode crer. Eu acho que eu não acompanhava o competitivo nessa época, tá ligado? Se a gente considerar o ano de 2020 como um teste para a Riot entender a demanda do Valorant no Brasil, a gente pode definir que em 2021 foi consolidado um dos maiores esportes do cenário nacional e também do cenário global. O circuito da Riot se fechou e finalmente tivemos a resposta que tantos esperamos, que o formato dos campeonatos seria algo muito semelhante ao que foi o CBLOL, um circuito fechado com equipes brasileiras onde teria vaga garantida nos internacionais. Não só isso, como a visibilidade seria totalmente focada nesse campeonato durante todo o ano. Eu comecei a acompanhar o cenário competitivo. Eu acho que quando se formou, não por ter se formado, mas quando se formou a Loud, que foi campeã mundial. Eu acho que foi nessa época que eu comecei a acompanhar o cenário competitivo do Valorant. Não por eles terem se formado, né? Foi só uma coincidência. Até porque eu nem conhecia a Loud, não tinha Loud no Counter-Strike, não tinha Loud no Rainbow Six, não tinha Loud no Apex, que eram os três FPS que eu jogava. Mas ainda em 2021 a esperança não era tão grande porque a gente teve péssimos resultados e alguns até que aceitáveis. Ao mesmo tempo que a gente foi pro Masters e tomou pirocada de um tanto de time aleatório, a gente também conseguiu ir pro Champions e inclusive ganhar da equipe que conseguiu ser campeã naquele ano, que foi a Ascend. O Playhard jogava Clash Royale? Clash Royale, depois Clash of Clans. Ele foi migrando. Caramba. Eu achei que o Playhard era só tipo, o nome dele sugere que ele é jogador de jogos, né? Mas eu achei que ele era só um empresário ali do ramo, tá ligado? Não imaginei que ele jogasse games. O canal dele eu acompanhei por um tempo e eu via muita coisa muita conversa de empreendedorismo, né? De business e tal. Muito react, não via nada relacionado a jogo assim, dele jogando no caso. Da hora, da hora. Depois ele criou a Loud, entendi. Mas infelizmente a nossa vitória ela foi removida por regulamentação. Ladrão!
Mas em 2022 tudo mudou no exato momento que a Loud conseguiu ser Minto. Isso aqui, essa época ali da VK, é antes ou depois da Loud campeã? Daí quando criou a Loud já tava na época do Free Fire, etc. Antes. Ah, então eu comecei a acompanhar o cenário um pouquinho antes, então eu lembro dessa época. campeã mundial em cima da Optic, uma vitória numa MD5 por 3-1. E aí, Somos campeão, porra! Somos campeão! Aquilo mostrou que temos mesmo o que a nosso Loud Mundial. tivesse dominado todo o cenário do VCB e aparentemente a gente só tinha um time capaz de disputar internacionalmente, ainda existia a esperança que a Loud pudesse voltar pro Brasil, compartilhar seu conhecimento e crescer o cenário e a região como um todo. Mas tudo isso seria jogado completamente fora no lixo alguns meses depois, assim que a franquia do VCT Américas foi criada. E não me entenda mal, quando a Riot apresentou a ideia das franquias, na realidade era mil maravilhas, e a gente pensava que todos os players iam conseguir finalmente as suas oportunidades profissionais, e não só isso, como iam se realizar financeiramente, já que, por exemplo, na franquia, no começo dela em 2023, o salário mínimo deles, ou seja, o piso, seria um total de $4.500 por mês. Mas, meu amigo, Mas é muito dinheiro, pô. $4.500. E hoje é 6K, né? Que você falou, já subiu. Loucura, pô. Quase 25 mil pau. Isso em 2023. Eu tava acompanhando a Loud batendo na PEN no LoL. Então vi o tweet do Playhard sobre os Champions. Ah, nice. E a Loud já era relevante no LoL, né? na prática era algo completamente diferente. Apesar de 2023 ter sido o melhor ano na franquia pro Brasil, onde a Loud conseguiu ser campeã do VCT Américas, a Fúria ficou em quinto lugar e o MIBR foi o MIBR, ainda tinham infinitas questões de melhoria na competitividade. Pontos que, inclusive, até hoje ainda não tiveram nenhum tipo de solução. Um desses pontos, por exemplo, é a logística. Pra mim, é impossível você pensar em uma Sei lá, de lá, franquia por causa pro da VCT lei Américas de ser Los igual Angeles. a um molde da franquia da Europa, por exemplo, do EMEA. E o porquê disso é muito simples, na realidade. A Europa, todos os países são muito próximos e você consegue visitá-los com um único visto. A região mais distante é a Espanha, onde um voo de 3 horas é o suficiente para poder chegar no local. E se a gente for pensar no VCT Américas, não só é distante pra caralho de Los Angeles, o Brasil, um voo de aproximadamente 14 horas, como a gente também precisa de outros tipos de visto para poder conseguir adentrar no país. Mas esse ponto que eu acabei de citar tá longe de ser um dos maiores problemas desde a criação das franquias. Cara, eu já falei inúmeras vezes do cenário Tier 2 aqui nesse canal, nesses projetos de vídeo, e inclusive tem um vídeo dedicado pra ele que eu cito bastante a sagaz, caso A NTZ dominou o BR no LoL, depois e PEN, e depois virou moda a PEN chegar na final e ser macetada pela Loud. Essa época de NTZ e PEN eu lembro um pouco, eu nunca fui de acompanhar LoL, tá? Não é minha praia. Mas isso aí furou muitas bolhas. Eu lembro dessa NTZ, eu lembro dessa PEN. Eu lembro que na BGS, o meu irmão é que curte LoL. Eu fui na BGS e peguei um autógrafo com o Kami. Esse ano que a Loud tá indo ruim no LoL, ruim no padrão, Loud no caso. Eles não tão ruim mesmos. Entendi. você fique interessado. Mas é impossível a gente não citar esse assunto aqui, sobre como o cenário do Tier 2 é totalmente distante do VCT Américas. No Brasil, por exemplo, desde a criação das franquias, os problemas só se intensificaram e cada vez mais jogadores estavam sendo fudidos pelas organizações, faltando salário e inclusive vários até nem encontravam organizações para poder representar. Na Argentina, atualmente, o melhor time de lá é disparado o Academy da Leviathan, e o cenário ele é dominado literalmente por 5 crianças mirudas. E não me entendam mal, mas considerando que o cenário Tier 2 também tem vários jogadores que são potenciais Tier 1, não é estranho uma região ser representada por um time Academy que inclusive nem vai poder jogar o Ascension por ser um time Academy. Isso para Leviathan é ótimo, já que eles têm especialmente 5 jogadores com muita habilidade e potencial para poderem subir para a franquia no lugar de outros jogadores da Leviathan, ou mesmo para serem vendidos para outras organizações.
Mas será que isso pro cenário como um todo De é todo bom? jeito o dinheiro Quando, por vem. exemplo, teremos outros times latinos no Tier 1 além da Cru e da Leviathan. Enfim, eu já falei bastante sobre o Tier 2 aqui, mas a franquia trouxe bastante problemas pro Tier 1 também. E um deles foi o custo extremamente agressivo para times que são de fora dos Estados Unidos. A Riot até tenta compensar isso de diversas formas, como por exemplo com os pacotes dos times dentro do jogo, Eu ou vi, o pacote viu, do editor, que Champions, você ou fez? as ótimas premiações que tem por aí. Mas você não acha injusto, por exemplo, comparar uma Sentinels que vendem produtos em dólar, que recebem de patrocinadores em dólar, com a própria Loud, por exemplo, que tem patrocinadores que pagam em real e também geram as suas rendas em reais. E não só isso, como toda a fanbase da Loud, ou pelo menos 90% dela, tá principalmente localizada no Brasil. O time do Mets não tem como defender. E você pode até falar sobre facilitar a venda internacional, mas convenhamos, quem venderia mais? Uma Sentinels que já tem uma fanbase absurdamente consolidada lá nos Ó, Estados FRT. Unidos, ou uma equipe brasileira que muitas vezes é mal vista no exterior, e não só isso, como diversos jogos de equipes brasileiras é totalmente vazio no VCT Américas. Agora, com toda essa explicação econômica, eu espero que você entenda que os times norte-americanos eles sempre saem na frente no quesito de conseguir os melhores jogadores, já que eles conseguem propor uma proposta financeira muito superior ao dos times brasileiros, por exemplo. Exemplos claros disso são, por exemplo, quando o Pancada e o próprio Saci foram para Sentinels. E aqui eu também não cheguei a citar uns outros problemas que são relativamente menores, como por exemplo o custo de transporte, visto que são absurdamente caros, já que são visto de trabalho, e também o conforto. Os jogadores sim recebem muito dinheiro, mas muitos deles precisam se adaptar em um ambiente totalmente diferente, com uma alimentação diferenciada, às vezes eles precisam morar em game house com outras pessoas, enquanto, por exemplo, os gringos eles estão em casa, então estão próximos da família, estão em suas próprias casas ou às vezes em apartamentos separados. A estrutura dos gringos sempre foi lá fora, nos Estados Unidos, então para eles é muito mais fácil ter uma estrutura profissional, com offices, com staff Eu e queria todos esse os dinheiro funcionários também, que velho. eles precisam fazer para funcionar. Enquanto que o Brasil, por exemplo, fica à mercê de conseguir tudo isso de última hora e muitas vezes não fazer da melhor forma possível. Mas agora eu quero falar de um outro problema que a gente inclusive também enfrenta no LoL, que são os super salários. E se liga, aqui eu não tô falando que eles não merecem o salário que eles recebem, mas você tem que concordar comigo que o salário mínimo é um absurdo de alto, num valor total de mais de 5.500 dólares. E considerando que a Nossa organização senhora. paga tudo, que é a maior parte dos casos, ou seja, alimentação, transporte, moradia e às vezes até os rolês do próprio time, eles praticamente não precisam gastar nada e podem guardar todo esse valor que eles recebem. Obviamente é um caso muito hipotético e as pessoas acabam gastando dinheiro com um luxo ou outro. E o que eu quero dizer com tudo isso? Bom, vamos fazer algumas contas aqui. Vamos pegar um jogador que ele nunca ganhou absolutamente nada, um jogador que normalmente fica ali no meio ou no fundo de tabela e que no máximo tenha classificado para 1 ou 2 mundiais, e que pelo menos tenha ficado 2 anos na franquia, ou seja, 24 meses. Só de salário a gente consegue fazer um total de Editor que 132 viajou. mil dólares. Se a gente for somar o valor da colocação da equipe, ali pro meio ou pro fundo de tabela, vamos supor que ficou em quinto lugar, recebe em torno de 10 mil dólares. Tirando uma porcentagem alta para a organização de 50%, fica 5 mil dólares dividindo entre todos os jogadores, 1.000 dólares para cada um. O editor tá no porão, né? O editor tá no porão, pô. Obrigado a editar vídeos. Como são 3 splits, então mais ou menos 3 mil dólares, e a gente pode somar mais uns 5 aí se a gente for considerar possíveis participações em campeonatos internacionais. Agora vamos somar o valor da cápsula da equipe, ou seja, aquele conjunto que é vendido anualmente de cada organização. Para cada jogador, e aqui eu vou chutar muito baixo e ser muito humilde, cada jogador vai receber mais ou menos uns 20 mil dólares. E considerando que o jogador ficou 2 anos na franquia, logo foram 2 pacotes de time, ou seja, mais ou menos 40 mil dólares. E com todo esse valor, a gente tem um montante de 180 mil dólares aproximadamente. Meu amigo, isso dá mais de 1 milhão de reais. E aqui a gente está considerando um jogador medíocre, onde ele não consegue ter participações muito importantes e também não faz muita relevância nos campeonatos internacionais. Tudo bem que... Caraca, mano, uma coisa que eu gosto dos vídeos do coreano, velho, tipo assim, ó. Ele é da Loud, tá ligado? Ele tem esse. Não é contrato, mas ele tem essa parceria, né, com a Riot, né, como todo streamer grande de Valorant tem, né, de poder transmitir os jogos e tal, de fazer parte ali, às vezes de aparecer na transmissão, essa porra toda.
Mas nesses vídeos que ele faz, cara, ele traz à luz muita coisa assim dos bastidores ali, do que acontece por trás desse mundo desse mundo competitivo que a gente como público não tem noção, né, velho? Eu acho isso muito foda. Algumas coisas que ele fala aqui me soam familiar porque eu já acompanho esse tipo de coisa no CS, mas no CS é diferente. Tô só fazendo uma comparação de leve. No CS é totalmente diferente que acontece as coisas. Mas é, tipo, eu acho foda como ele faz isso. Tipo, eu não imagino um FRT é, fazendo um conteúdo desse assim, tá ligado? Trazendo à luz essas coisas, explicando direitinho essas questões. Eu acho irado ele fazer isso, velho. A Riot normalmente não sai banindo as pessoas que criticam, já que eles sabem que iria dar o efeito contrário, chamar mais atenção. É, mas tipo, na época que saiu aquele bundle lá, a cópia do CS, que eles lançaram a AK, lançaram a Glock, né? Lançaram a Scout. Naquela época ali, o cenário inteiro de streamers, eu não sei quanto aos pro players, mas o cenário inteiro de streamers falou mal do bundle. O, o bundle flopou pro grande público. O grande público falou mais. E eles foram toda arrogantes chorar lá no Twitter, né? A Riot, no caso. E eu acho que é aí que eles perceberam esse efeito contrário aí que tu falou, né? Porque a galera cagou pra eles e viu que entenderam esse tweet deles meio como um choro, né, velho? Realmente é bom eles perceberem isso. Não, eu falo é o Black Market, né, no caso. É, é que eles trouxeram uma vibe que era estilo o CS e foi inevitável a comparação, porque no CS a gente joga com armas reais, né? Quer dizer, com representações de armas reais. E o Valorant não, o Valorant é as próprias armas, mas aí você transformou a Vandal numa AK padrão, que era extremamente parecida com a AK padrão do CS. A Glock, mano, a Glock é idêntica à do CS, pô, idêntica, idêntica, idêntica do CS. Eu queria ter aquela Glock, eu nunca comprei ela porque é caro, né, do Bundle, veio algumas vezes já na minha loja, mas ela é muito cara, eu queria ter aquela Glock. Então não sei sobre os pacotes, só sei os mais famosos. Não, eu falei pacote do CS de forma pejorativa, né? Mas é o bundle Black Market Connections, eu acho. Não, nossa, eu não lembro o nome do bundle. Mas eu tenho uma faquinha desse bundle. Eu acho que você já viu jogando com aquela faquinha borboleta, que não tem efeito, nada. É tipo uma faquinha de verdade mesmo. Aquela ali é desse bundle que eu tô falando. Ela veio, tipo assim, ó. A Marshall, né? A arma Marshall, não você. é, ela comparando CS com o Valorant, ela é como se fosse a Scout, o, a pistola clássica é como se fosse a Glock, a Vandal é como se fosse uma AK-47 e a Phantom é como se fosse uma M4 silenciada, né? A Operator é como se fosse um AWP. E aí as skins elas vieram na mesma estética do CS. Acho que já viu Lelas jogando. Então, ele usava uma Guardian de guerra. É, pode ser que tenha sido ela também. É que tem outra também que tem outras Guardians ou tem outras skins que elas são de guerra também. Tem uma que tem uma estética antiga de guerra que parece mais da Primeira Guerra ali, Primeira, Segunda Guerra, mais ou menos. Tem aquela também que é da Phantom, Reconhecimento, é que eu esqueço o nome dos bundles. Tem a da Reconhecimento, que tem essa pegada também
de guerra. Mas essa, especificamente, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É que eu não lembro o nome. Ó, Valorant Bundle é, Black Market aqui, ó. Vamos procurar as imagens. Ó, aqui, ó. Ah, nossa, que merda. Abrir imagem, abrir link em uma nova guia. Aqui. Ó, essa aqui é a faquinha que eu tenho. Ó, essa daqui é a Classic, né? Mano, idêntica à Glock do CS, pô. Já vi essa AK, ele jogando com ela. Ó, essa eu adoraria ter essa Classic, mas pra mim, se tratando de Valorant, não compensa. Aí a AK, a Vandal, né? Você já viu. Cara, idêntica à AK do CS. Pô. Idêntica à AK do CS. Não que a AK na vida real seja muito diferente, né? Mas a galera fez muita comparação na época. Tipo, só vai ter com skin. Aqui. Tá maluco, pô. É porque só tem com skin também essa desgraça. Ainda bem que o CS não dá, não é da Nintendo, é, mano. Olha aqui. Que loucura, velho. Tá ligado? A Glock é pra mim foi o mais absurdo, foi a Glock, velho. A Glock é muito parecida, velho. E eu já vi uma Glock na vida real, é muito parecida também, velho. Ó, a Glock obviamente é muito mais bonita. Essa é essa é a Glock. Obviamente que ela é muito mais bonita, pelo menos na minha opinião. Mas não tem como, vô. A comparação é inegável. Olha isso. Absurdo. Vamos voltar, vamos voltar. Na minha opinião, skin brinquedo é melhor. Ah, com certeza. Porque, tipo, essa daqui não tem animação como a brinquedo tem, por exemplo. Ela é só mesmo essa estética de, de armas de verdade, armas do CS, mas ela não tem animação, não tem barulhinho diferenciado. Se viesse a AK-47 com o barulho da AK, ia ser foda. A Glock com o barulho da Glock ia ser foda. Mas aí tu lança um bundle desse e por 2.000 e tantos VP cada arma, tem como, né, velho? Tinha que ser no mínimo 1.200. A minha faca eu só peguei porque eu paguei muito barato nela. Foi na promoção. Foi no mercado noturno. Talvez eu esteja sendo clubista porque combina com as cores da Killjoy. Talvez. Não, mas a brinquedo é top. Pra mim, a brinquedo é uma das melhores. Eu adoraria ter a. Vocês gostam de CS? Toma aí as skins, vamos pagar caro. É, foi tipo isso. Só que flopou, tá ligado? Na época, eles fizeram um textão gigante de forma extremamente arrogante, falando. Em resumo, né? Não foi com essas palavras. Mas em resumo, ele usou aquela famosa frase: tá caro, não compra. Basicamente. Mas escreveram um textão, textão, textão. Não sei nem como é que escreve texto. Ah, não, ele não foi em texto, foi em texto, mas foi uma imagem, né? Que tinha o texto. Por isso que tinha tanto texto. E obviamente nesses cálculos eu não considerei que o jogador gastou nada e também não considerei os impostos, mas mesmo assim a gente pode tirar 40% do valor que você ainda tem mais de R$500 mil em 2 anos de liga. E de novo, o que eu quero dizer com tudo isso?
O que eu quero dizer é que pro Latam ou pro Brasil é muito fácil de ter um jogador acomodado que vai pra lá, recebe super salários, aproveita toda a rotina e não só isso, como o calendário é falho e tem 4 meses de férias durante o ano. Será que os resultados inexpressivos do Brasil nos últimos 2 anos é simplesmente por estrutura? Isso não é farpa pra ninguém, mas se no cenário do LoL já foi exposto que diversos jogadores só estão ali pra poder receber os salários deles e fazem tudo de qualquer jeito, será que isso possivelmente não pode acontecer no Valorant? E agora, por último, eu queria comentar um pouco sobre mais um dos problemas. Mano, isso aí, ó, já é um problema no CS há muito tempo, filho. Muito tempo que a galera não joga pra ganhar, joga pra cumprir tabela e pra ganhar salário, tá ligado? É, um dos motivos que eu curto pra caralho o Aspas, velho, e o Saci também, posso colocar nesse bolo aí, é, porque, mano, você pode falar o que for do Aspas. Isso a galera que não curte o Aspas, né? Porque existem esses loucos. Mas o cara pode falar o que for, mano. Mas você não pode falar que o cara não joga pra ganhar, tá ligado? Não é porque a MBR nessa má fase aí, tá perdendo tudo, que ele não, que ele tá só com, mano, ele é um cara que ele joga pra ganhar, pô, você consegue ver isso. Trago infos sobre a treta. Eita, a treta do Orochi, conta pra nós. Quem não gosta do Aspas acha que a Fúria é o melhor time. Então, mas, tipo assim, não tem como você falar que o cara não joga pra ganhar, pô. É absurdo. Conta pra nós as tretas, guri. Tamo vendo aqui um videozinho aí do coreano que é streamer da Laudusha. Saiu declaração da ex do AR Baby. Ela acabou de desmentir o Orochi e falou que o AR Baby nunca agrediu ela. Eita, pega, miséria. Caramba, mentiu na track? Eita, caramba, velho. Inventou na track, mano. Nossa, caramba. Ele pagou de. Ele pagou de menor, falando que tinha print. Tem um videozinho de batalha pra mandar pra nós ver depois. Manda aí, manda aí. A gente terminar esse vídeo aqui, nós vê, pô. Mandando um sussurro lá. Quem me conhece sabe. Ai, mano, às vezes é isso, né, velho? Quem meter mais louco, quem meter mais louco é que ganha, né, velho? Falsidades na track. Que loucura, velho. Manda esse link aí pra nós. Tamo acabando o videozinho aqui, pô. Tamo vendo tretas aqui também, na verdade, né? Só que é tretas do Valorant. Problemas que eu sinto bastante no VCT Américas, que é o calendário. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que diversas Deixa eu marcas abrir aqui. investiram no cenário do Valorant por acreditar no produto da Riot? E que inclusive lá no começo a gente tinha diversos campeonatos não oficiais justamente para fomentar o crescimento do jogo. Bom, esses campeonatos não oficiais, eles basicamente não existem mais. Na realidade, para não falar que não existe, acontece um ou outro no decorrer do ano e o principal hoje é o TXI Invitational, ou seja, o campeonato do Tichinha. E aí fica a pergunta que as Salve, salve, marcas Paladinha. sempre se questionam. Meu campeonato não é oficial, Ô, ele não vai trazer muitos benefícios, Inclusive, Marchoseira, já botamos pra gerar o canal de cortes, certo? Passei o dia inteiro editando o vídeo e fazendo os bagulho lá pro canal. Já soltei o primeiro react da BDA, já que os caras postaram tudo hoje. Soltei aí agora no começo da noite o primeiro react da BDA e aí vou soltando aí ao decorrer de que eu for finalizando as edições. Esse vídeo de treta aqui já vai amanhã pro canal também. Botar o canal pra gerar com força, velho. sempre se questionam. Meu campeonato não é oficial. Orochi postou stories dizendo que a treta acabou. Eita! Boa, né?
Fizeram arruaça, tacaram fogo na cena e acabaram com a treta. Gênio, pô. O Z3. Não, mas o Z3 falou que o R-Baby tava bombando já. Eu não fui olhar números, né? Os caras são muito rápidos, pô. E o pior é que eu não acompanho nada, pô. Não tenho uma rede social sequer. Agora deixa as fanbases brigando aí. Mas foi muito rápido, pô. Foi o quê? Foi 3 dias em um dia? Os caras falou de Felca, os caras falou do jogo que aconteceu agora há pouco, do 8-0. Os caras são muito ligeiros, pô. Muito ligeiro. Fichinha. E aí fica a pergunta que as marcas sempre se questionam. Meu campeonato não é oficial, ele não vai Seis, trazer muitos seis. benefícios e a premiação não é lá essas coisas. Por que eu vou fazer esse campeonato e por que as equipes jogariam o meu campeonato? E agora, nesse momento, a gente considera o calendário das franquias, que para a maior parte dos times acaba em agosto. Ou seja, 4 meses de férias. Eu sou rico e não vou trabalhar. Só pra fazer um paralelo, vamos comparar duas equipes diferentes. A Red Canids no ano de 2024 no CSGO e a Loud no ano de 2024 no Valorant, que inclusive teve presença em cenário internacional. A Loud jogou um total de 23 séries, e aqui eu tô considerando também o off-season do campeonato do Tichinha que eu acabei de citar. A Red no CS, ela jogou um total de 172 séries. É, porque se o cara tiver desempenhando bem, ele vai continuar jogando, né? Ele não vai passar 6 meses sem precisar jogar. Isso aí sim. Agora essa comparação aqui, vou esperar ele terminar de falar, porque o CS tem muito mais campeonato. Mano, se você acompanha CS, eu acompanho CS, tá ligado? Toda semana tem jogo, pô. Toda semana tem jogo. Toda semana tem campeonato. Não é largado igual no Valorant. Independente se você tá perdendo ou ganhando. Toda semana tem jogo. Às vezes você vai dar uma folga ali de 2 semanas, um mês e pá, mas tem muita coisa acontecendo no CS durante o ano. E aqui eu coloquei dois times do mesmo peso. Os dois times não jogaram todas as partidas possíveis no ano e inclusive não se classificaram para os maiores campeonatos do ano. Pô, ainda bem que a diferença é quase nada, né, velho? Mas, Coreano, tu disse lá no começo que você sabia como solucionar todos esses problemas que você tá citando aqui. Qual é essa solução? E é agora que a gente entra nesse ponto. Boa. Lembra que Ixi! eu falei lá no começo ainda uma coisa Calma muito aí, importante, patrão. que a Riot já sabia o que fazer e como solucionar o problema? Então, recentemente no LoL eles aplicaram essa solução para poder salvar uma liga que estava quase morta, a liga lá dos Estados Unidos, da América do Norte. E eles também tiveram a ideia de fazer uma franquia, porém com uma divisão muito mais inteligente na minha visão. Ao invés de fazer uma liga franqueada para todas as Américas e fazer um LTA Américas, eles conseguiram fazer uma divisão de LTA Norte e de LTA Sul. Mas só isso já resolveria todos os problemas? Bom, praticamente sim, na verdade. Os problemas de logística, de competitividade e de gastos excessivos que eu citei nesse vídeo seriam completamente sanados. Não só isso, mas eu comentei de toda a fanbase das equipes brasileiras estarem aqui no Brasil e toda essa torcida poderia finalmente ter a oportunidade de acompanhar o seu time e apoiar de perto essas equipes. Na verdade, o Valorant foi um teste. Um teste em que sentido, assim? Em relação à visibilidade, é difícil fazer um paralelo porque essa solução seria aplicada em um cenário onde nenhuma das duas ligas estão praticamente mortas, como estavam no LoL. A visibilidade do Brasil é muito boa e a visibilidade do NA também é muito boa. Vou criar meu time de Valorant pra fazer no LoL depois melhor. Ah, entendi. Qual que vai ser teu time, ô guri de Vavas? Conta pra nós. Como é que faz aí pra se aplicar? Que eu já vou fazer o teste. Sou Ouro 3 afundado no prata, extremamente inconstante e monoboneco. Além de que isso também abre mais espaço para outras organizações brasileiras investirem cada vez mais no jogo. Imagina só uma reentrada, por exemplo, de uma PEN ou de um Fluxo, ou a própria Los Grandes e a Red jogando no cenário do Tier 1. Na minha opinião, pro cenário brasileiro, teria muito mais visibilidade. Caramba,
Você, Apollo, Big Mike, Zuluzão e Bob 13. Ei, aí dá um showmatch da hora, hein? Juntar minha galera aí dá pra fazer um 5x5 da hora. E o Bob eu sei que joga, que eu já vi. O Bob eu sei que joga, que eu já vi. Os demais aí realmente é questionável. Com todo respeito. Mas o Bob eu vi que joga já. Eu vi ele jogando, pô, com TCK e alguns streamers que eu acompanho. Ele joga, pô. Do que assistir, por exemplo, uma EG e Hungry Chiefs. Imagino eu que se esses times estivessem no Tier 1, eles conseguiriam evoluir ainda mais e aí sim conseguir uma vaga pra poder disputar um dos internacionais. Ó, o Marshall aí se escalando pra ser analista do time, ó. O Marshall é um expert do bagulho, pô. Agora, competitividade é um ponto interessante, mas eu não vejo muito alarme nesse ponto. Você pode me questionar, pô, se a Alvera gente voltar Donald pro tinha um Brasil, time a de gente vai LoL? parar de Caralho. treinar com os melhores times e consequentemente vai entrar numa bola de neve e só vai continuar perdendo. Mas aí eu retruco pra você. Pô, atualmente, na realidade nos últimos 3 anos, a gente já tem treinado com os melhores times e a gente não consegue resultado nenhum. Inclusive, quando a gente foi campeão mundial em 2022, a gente treinava no próprio Brasil com as equipes brasileiras. É óbvio que eu também não poderia deixar de comentar sobre o caso da 2Game, que venceu o Ascension treinando aqui no Brasil. Fora que, voltando no ponto da logística, a gente poderia utilizar nossos melhores jogadores nas melhores equipes e não teria nenhum tipo de problema com visto. O Basic, por exemplo, foi projetado para poder jogar nessa equipe da Fúria durante todo o Stage 2, mas infelizmente, por logística e por falta de aprovação no visto americano, ele não conseguiu participar de sequer uma série da Fúria. E por último, o calendário. Bom, pegando de exemplo o calendário do LoL, que não é perfeito, mas já é um bom exemplo. Enquanto a temporada no Valorant acabou no dia da gravação, hoje dia 21/8. Tem esse ponto, né? O Spike jogou pra caralho, Spikezinho, velho. Isso aí é. Não pode dizer que é só por causa dele, né? Que ele não é um. Não é como se ele fosse um star play. Mas sim, isso aí é indiscutível. É um bom exemplo. Enquanto a temporada no Valorant acabou no dia da gravação, hoje dia 21/8, os times brasileiros no LoL ainda estão disputando e inclusive jogam um playoff para poder decidir quem vai para o Mundial. Ou seja, será que consequentemente, se a gente mudar para um formato semelhante ao do LoL, o calendário não vai estender e também vai aumentar a visibilidade, já que a gente vai ter um VCT Américas do Sul? E o Tier 2 no LoL ele ainda existe, inclusive conta com várias equipes e também com o apoio do Ilha das Lendas na visibilidade. Mas um cenário do Tier 2, onde você tem a garantia que uma equipe vai subir pro Tier 1, será que isso não aumenta a visibilidade e também o engajamento nesse tipo de campeonato? Com certeza, na minha opinião, seria uma grande solução para poder reverter o processo de LoL. Eu já não sucateamento mando que eu juro tanto nada, velho. cito aqui nesses projetos. Enfim, pra mim, essa seria uma solução definitiva pro ano de 2027, onde tudo vai ser reformulado e o VCT vai ter novas caras. Fim das franquias? E você, o que você mudaria no formato? Concorda comigo? Tem opiniões diferentes? Deixa tudo aí nos comentários que a gente vai debater e eu vou responder várias coisas também. Inclusive, só antes de finalizar, eu queria pedir desculpas também pelo cenário diferente ou talvez por algum tipo de erro de gravação Suave, ou meu algo do mano gênero. Cocô. Eu estou atualmente viajando, estou aqui na Arábia, em Riad, e estou gravando esse vídeo exatamente 2 horas da manhã para poder soltar esse vídeo ainda esse mês. Então, espero que vocês tenham curtido e desculpa É isso aí, desculpa, Cocô.